Aqui nós vamos seguir na microsérie Igreja Saudável e hoje eu quero falar sobre um tema, uma dessas características da Igreja Saudável, né? Que é das demais relevantes. A gente começou falando sobre uma característica de uma igreja saudável, que é a pregação da palavra, mais apropriadamente a pregação expositiva. Na semana passada nós falamos que uma característica de uma igreja saudável é o evangelho, ou seja, uma igreja saudável promove, professa, comunica, expande, reverbera o evangelho. E hoje nós vamos falar sobre a característica de uma igreja saudável sendo a genuína conversão. Então, uma igreja saudável, ela tem um entendimento bíblico do que é conversão. Ela não se equivoca sobre o fato de o que é uma conversão. E a gente vai se aprofundar hoje nesse tema para poder compreender um pouco mais, inclusive à luz da Bíblia, sobretudo, né? À luz da Bíblia, do que é uma conversão. E é importantíssimo que as igrejas, os membros, os cristãos entendam de fato sobre esse assunto. É importante porque, de alguma forma, eu acredito que não existe uma forma melhor de enviar pessoas para o inferno do que uma não clareza, ou seja, uma desinformação do que é uma real conversão. Talvez um engano quanto a esse assunto seja, dentro da própria igreja, uma das melhores formas de enviar pessoas para o inferno, diria o diabo. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é trazer ensino, mas também trazer sobre todas as coisas um descortinar desse assunto, para que a gente saia daqui, de fato, crendo mais, amando mais e se convertendo mais. Abre sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 3. João capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3. E a gente vai ler algumas histórias sobre um camarada muito pertinente chamado Nicodemos. Você achou aí? Você tá ligado que culto online não dá para ler Bíblia no celular, né? Então tem que ter a Bíblia de papel. A minha, inclusive, tá aqui, ó. Tem que ter a Bíblia de papel, que nem é minha, é do Bruno. Bruno, ó, tomei posse, mano. Bíblia de papel, vamos lá. João, capítulo 3, é a história de Nicodemos. E diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos era alguém que reconhecia a autoridade de Jesus. Sobre todas as coisas, ele reconhecia o messianato de Jesus. Nicodemos, ao olhar para Cristo como judeu, reconhecia que ele era o Messias. Então ele diz: mestre. Ele se reporta a Jesus com toda a autoridade, reconhecendo a sua autoridade. Nicodemos sabe quem Jesus é, só que Jesus diz uma palavra para Nicodemos que ele não esperava. Ele diz: digo em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Nicodemos. Parece um negócio meio, né? Pô, Nicodemos dá uma demonstração de crença em Jesus e Nicodemos, nascer de novo. Continua o texto. Versículo 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Versículo 5. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É curioso demais pensar que a percepção que o Nicodemos tem de Jesus
é de reconhecê-lo como Messias. No entanto, a resposta de Jesus a esse reconhecimento de Nicodemos é: Nicodemos, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo porque, de alguma forma, o nascimento que antecede a nova vida não vale. O nascimento que antecede a nova vida está caído. Então, como você reconhece que eu sou o Messias, como você reconhece que eu sou o profetizado, eu digo que tem que nascer de novo. E olha que doido, né? O Nicodemos, ele é tão superficial, ele é tão cartesiano, ele é tão de baixo, ele é tão gente, que ele ouve Jesus dizer que tem que nascer de novo e ele automaticamente conecta isso, essa mensagem, a um filho que tem que voltar para a barriga da mãe, como se fosse possível isso acontecer. Mas o que Jesus está falando aqui para Nicodemos, e essa mensagem comunica para todos nós hoje, é que tem que nascer de novo. É que aquele que se propõe a caminhar com Jesus pressupõe que esse tenha um novo nascimento, ou seja, tenha um novo recomeço, um restart. Tem que começar de novo. A história do cristianismo começa a nascer dentro de alguém quando esse alguém se coloca numa condição de nascer de novo. Porque o primeiro nascimento não cabe, não é base para a estrutura do evangelho que virá. Então, o que Jesus está falando para Nicodemos, atravessa os anos, atravessa os milênios, chega para nós hoje. E entenda isso como a voz de Deus, tem que nascer de novo. Sabe, a conversão, sobre todas as coisas, tem algumas características. O Paul Washer, ele faz uma relação muito bacana de algumas características de um arrependimento autêntico. Ele faz algumas correlações de algumas características daquilo que é de fato um verdadeiro arrependimento. Por exemplo, ele diz que uma primeira característica é a mudança da mente. Eu não vou me prender a elas aqui, só vou citar. Mas as características de um arrependimento autêntico, segundo Paul Washer, primeiro, é uma mudança de mente, a mente muda. Segundo, é uma tristeza pelo pecado, ou seja, você é confrontado pelo seu pecado e isso te faz ficar alguém triste por causa do pecado. Terceiro, é um reconhecimento pessoal e confissão de pecados. Quarto, um afastamento do pecado, ou seja, não é apenas confessar o pecado, mas, segundo Paul Washer, uma característica de um arrependimento autêntico também é um afastar-se do pecado. Depois é uma renúncia da autojustiça, ou seja, eu não posso me justificar. Depois, uma característica também é voltar-se para Deus. Ainda, obediência na prática. E depois, uma compreensão, a última característica, uma compreensão de que a obra contínua, aprofundada de arrependimento. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o arrependimento, ele não é um dia, ele não é um momento, mas ele é um estilo de vida. Então, aqueles que se arrependeram de fato, eles vão se arrepender sempre. É um arrependimento que vai acontecer de forma sistemática. É uma obra contínua e vai se aprofundando com o passar do tempo. Quem se arrepende, e essa é uma grande verdade, dos seus pecados, tem um arrependimento como uma marca da sua vida, irmãos. E ele vai se arrepender sempre. O estilo de vida de alguém que se arrependeu é o arrependimento. Não importa se ele é um crente de 2 dias ou se ele é um crente de 30 anos. A marca desse cara que se arrependeu será o arrependimento para sempre. Evidente que ele não vai se arrepender dos seus pecados até o conhecer de Cristo, mas é uma construção dentro dele que vai fazer com que ele se arrependa em todo momento. Ele vai pecar e ele vai se arrepender. Nós vamos pecar, isso é um fato. Mas não tem a ver com o quanto de pecado você terá, mas com o quanto de reconhecer você vai ter dentro de si, uma vez que você conhece Jesus e tem o seu interior transformado por Jesus. A minha pergunta para você essa manhã, né, e a gente vai se aprofundar um pouco sobre esse assunto, é se você acredita que alguém pode mudar. Por quê? Porque a palavra conversão, a gente vai começar a entender ela agora como mudança, porque é isso que ela é. A conversão é mudança. A conversão é um ato ou efeito de converter ou converter-se, quando
Quando uma coisa passa a ser outra, ou seja, uma transformação. Minha pergunta para você é: você acredita de verdade que as pessoas podem mudar? Pergunta para alguém aí que está perto de você, se você está sozinho, pergunta para você mesmo. Mas se você está perto de você, se você está sozinho, comenta aí no vídeo. Se você acredita que alguém pode mudar. Mas se você está com alguém, com a tua mãe, com o teu pai, pergunta aí, você de fato acredita que alguém pode mudar? Isso é real? Você acredita que a mudança é possível? Ou não? Você acha que as pessoas, né, vão continuar do jeito que elas vieram ao mundo? Sempre vai ser assim. E aí? O que você acha? É possível mudar ou não é possível mudar? Respondeu aí? Então, o senso comum vai dizer que não. O senso comum vai dizer que não é possível, ou se é uma mudança assim, não muda tudo. O senso comum vai dizer que não é tanto uma mudança assim. Uma mudança profunda, significativa, não é possível. Somos o que somos, é o que o senso comum vai dizer. Devemos nos orgulhar disso, inclusive. Eu sou o que sou. Eu tenho que me orgulhar daquilo que eu sou e não deixar ser aquilo que eu sou. O senso comum vai dizer isso. No entanto, eu quero afirmar aqui categoricamente que as pessoas podem mudar. E deixa eu te dizer uma coisa. A maioria, lá no fundo, quer mudar. As pessoas não só podem, como devem, mas lá no fundo delas, elas têm algum nível de consciência, e a teologia vai explicar isso muito bem, que vai demonstrar, vai projetar dentro delas um desejo de mudar. Porque elas não têm uma atitude de mudar. Mas lá no fundo, todo mundo que precisa mudar, quer e sabe que precisa mudar. Portanto, eu acredito que sim, o ser humano pode mudar. O Evangelho declara que sim. A palavra de Deus declara que sim, é possível mudar. A conversão é mudança. E eu quero trabalhar um pouco essa questão da mudança a partir de agora em 3 prismas. Primeiro, num prisma de a mudança, como uma pergunta, se ela é necessária. A segunda é se a mudança é possível. Eu vou me aprofundar nisso que eu acabei de falar. E o terceiro é se a mudança, ou de que mudança nós necessitamos, ou seja, em que nós precisamos mudar. O primeiro deles é se a mudança é necessária. Será que é necessário mesmo mudar? Precisa de verdade? Ou será que eu só aceito do jeito que eu sou pela sociedade, pela minha família, pela minha esposa? Eu só aceito do jeito que eu sou porque eu sou o que sou. A mudança é necessária? Bom, a nossa conduta moral, irmãos, pós a queda do homem e a nossa queda, por assim dizer, a nossa conduta moral é uma ofensa e oposição à santidade de Deus. O ser humano caído é um ser humano que ofende a santidade de Deus. É um ser humano que está em oposição a Deus. E a Bíblia fala que esse ser humano tem sobre si um alvo. Ele é alvo da ira de Deus. Então, se o ser humano caído é alvo da ira de Deus, nós não prestamos. E aí a gente precisa mudar. Se o ser humano tem o seu conceito de moral caído, deturpado, ele precisa de uma transformação. Sabe, cara, você não presta. Vira para alguém que está do seu lado com muito respeito e diga para ele, você não presta. Nós não prestamos, eu não presto. O ser humano caído não presta. Nós precisamos de algum tipo de transformação. A mudança é necessária porque nós estamos em oposição ao Criador. A mudança é necessária porque o lugar onde nós estamos é um lugar de ira de Deus. Então nós precisamos nos transformar e sair desse lugar para irmos para um outro lugar onde a ira de Deus não está sobre nós. É por isso que nós precisamos mudar. A mudança é necessária. Mas aí, como eu disse ainda há pouco, alguém pode pensar, você não acha que você está impondo o seu jeito de pensar sobre nós? Você não acha que você está trazendo o seu jeito de pensar para querer transformar o nosso jeito de pensar, o seu jeito de viver? A gente é o que é, não dá para mudar. Quantas vezes você já ouviu isso? Quem sabe quantas vezes você já falou isso? A gente é o que é, não dá para mudar. Pois bem, o maior interessado em uma convicção como essa é o diabo. O maior interessado em que você pense que você é o que é
e que não dá para mudar, chama-se Satanás. Mefistófeles. Coisa ruim. Porque essa mentalidade é uma mentalidade de alguém que ainda não conheceu a operação transformadora do Evangelho. Então perceba como, na verdade, o pensamento de que eu sou o que sou e não vou mudar, o pensamento da Gabriela, que eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, é uma influência do diabo. Não pense que não é possível mudar, porque quem quer que você não mude é o diabo. Quem quer que sejamos caídos para sempre numa posição de ira de Deus é Satanás. É necessária uma mudança. E perceba, eu não estou pregando para quem não é crente, eu estou pregando para seres humanos. É necessário mudar. É necessário transformar. Por quê? Porque o maior interessado em que a gente pense que nascemos assim e morreremos assim é Satanás. Abre sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2. Enquanto você abre aí, o maior interessado em que você não mude é o diabo. Por isso Jesus disse para Nicodemos: tem que nascer de novo, Nicodemos. Não há um jeito de entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não tiver uma transformação, não tem como. Precisa mudar, Nicodemos. Precisa mudar. É necessário a mudança. Efésios 2, do 1 em diante, diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, o diabo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha o que o apóstolo está dizendo. Assim como eles, nós também éramos merecedores da ira. Todavia, versículo 4, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Sabe o que o apóstolo está dizendo aqui nesse texto? O que ele está dizendo de forma categórica é que Deus não deve graça para ninguém. Deus não deve graça para ninguém porque nós rompemos com o Criador. Nós estamos em estado de ruptura e isso foi a humanidade que buscou. Então, nós estamos distantes de Deus. Por isso, Deus não deve graça para ninguém. Sabe o que Deus deve? Deus deve justiça. Quando ele diz que a alma que pecar, essa morrerá, e quando nós pecamos, o que acontece é a justiça de Deus. Então, quando você olha para as Escrituras, o que você vai perceber é Deus, a partir da sua palavra, devendo justiça. Deus não deve graça, Deus deve justiça. Quando o Espírito nos chama, irmãos, ao arrependimento, entenda essa obra como ela acontece. Quando o Espírito nos chama ao arrependimento, temos um claro senso de convicção de culpa. Quando você é tocado pelo Espírito, quando você é convencido ou começa um trabalho de convencimento do Espírito em você, a primeira coisa que acontece é que você tem um sentimento de culpa pelo seu pecado. Você tem um sentimento de culpa pelas suas falhas, pelo seu erro. Nos sentimos pecadores, sujos. Então somos convencidos pelo Espírito. A obra que o Espírito Santo faz em nós,
ao nos ser proclamada a pregação expositiva do Evangelho. E quando nós começamos a ser alvo do trabalhar do Espírito Santo, a primeira coisa que você sente é um sentimento de culpa pela sujeira do pecado que você praticou. Por isso que se você não se sente sujo em nenhum momento, se você não se sente convencido a ponto de se sentir pecador, não há necessidade de transformação. Por que você vai se transformar se você não é um pecador, se você não está sujo? Necessariamente, o primeiro estágio para a transformação, para a conversão, é um sentimento de sujeira, de imundície. É como se o pecado fica latente, você não percebia. Você não percebia, mas em algum momento o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. E naquele momento, no primeiro passo da conversão, nós nos sentimos sujos, pecadores, afastados de Deus, alvos da ira de Deus. Nos sentimos caminhando para o inferno. É necessário que esse sentimento seja gerado pelo Espírito dentro de nós para que uma genuína conversão aconteça. Nos sentimos pecadores. No convencimento, aquele pecado que antes era quase que imperceptível, você administrava, sabe aquele pecado que você administra? Aquele pecado que era quase que imperceptível, que era administrado por você, agora ele começa a ganhar uma maior seriedade. É como se os teus pecados que você consegue administrar muito bem, agora eles começam a aparecer e isso começa a te deixar mal, começa a te deixar deprimido, começa a aparecer, começa a ficar latente para você. Percebemos então o nosso estado de revolta contra Deus. Percebemos então o nosso estado de oposição contra Deus. Esses passos são extremamente necessários para que biblicamente um arrependimento genuíno, uma conversão genuína comece a acontecer. A conversão não acontece quando você começa a levantar a mão. Ela tem um passo antes disso. Antes de você receber a Cristo, você percebe quem você é. A culpa do seu pecado aparece para você. Abre aí a sua Bíblia em Salmos, capítulo 51. Salmo 51. Vamos ler o que o salmista está dizendo no versículo 4. Salmo 51, versículo 4 diz: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Sabe o que está acontecendo aqui? O salmista entendeu. O Espírito Santo está fazendo uma obra dentro dele, ele está dizendo: eu não sou bom. Ao me condenar, você está sendo justo. O salmista está percebendo um alto nível de pecaminosidade. Sabe, cara, não importa quantas cestas básicas você dê na sua vida. Não importa quanto de gente você tire da rua. Não importa quanto de dinheiro você dê para alguém. Você é sujo por causa do pecado. E enquanto nós não entendermos o alto nível de sujeira e de pecaminosidade em que nós estamos, acredite, não daremos passo maduro e bíblico para a conversão. Deixa eu te começar a trazer um nível de terror e de calamidade para você. Se você nunca se sentiu sujo, você nunca precisou ser lavado. Se você nunca se sentiu pecador, você nunca precisou do sangue de Jesus. Você não se converteu. Pastor, tá pegando pesado. Então, isso é o Evangelho. Uma igreja saudável é uma igreja que entende a necessidade da conversão genuína. Uma igreja saudável é uma igreja que entende que precisa, antes de qualquer coisa, se perceber suja. Se perceber imunda dos seus pecados. É o que o salmista está colocando aqui. Se eu falei sobre a mudança necessária, a mudança é possível, né? É o que eu falei naquela hora. Muita gente acredita na frase somos o que somos. Eu sou o que sou, não preciso mudar. Né? Inclusive tem muita gente que canta isso. Não precisa mudar. Sou o que sou. Amadurecemos quando aceitamos que somos o que somos. Amadurecemos quando a gente aceita quem a gente é. É a voz do diabo falando na nossa mente, porque, cara, a mudança é possível. A mudança é possível. A própria descrença
veja bem, na necessidade da mudança, aponta para a posição caída em que nós estamos. O simples fato de não acreditar que podemos mudar denunciará o alto nível de pecaminosidade em que estamos. O alto nível de afastamento da vontade de Deus em que estamos. A Bíblia aponta o tempo todo para a necessidade de mudança e da possibilidade da mudança. Ela não diz apenas que a gente precisa, mas que a gente deve mudar. Que para conhecer a Cristo, para caminhar com Jesus, como o próprio Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário que esse velho eu morra para que um novo eu venha a aparecer. As Escrituras estão recheadas de afirmações sobre a necessidade da mudança, além de casos de pessoas que radicalmente tiveram a sua vida mudada. As Escrituras estão repletas de transformações. Um belo exemplo é você olhar para a vida dos apóstolos. Olha quem aqueles homens eram. Pessoas em alto nível de pecado, largadas, abandonadas, vivendo a partir do seu intelecto, vivendo a partir do seu trabalho. Quando Jesus diz para Pedro, Pedro, venha após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. O que Jesus está fazendo é dando destino para um pecador. Ele está dizendo, Pedro, esse estágio em que você está é um estágio inicial, mas ele não é o estágio final. Há uma obra a ser feita em você, Pedro. Há uma obra a ser realizada em você, e olha quem se transforma depois, o apóstolo Pedro. O líder da igreja, seguramente. Então, tá de boa. Então, perceba que não apenas nós precisamos mudar, a mudança não é apenas possível, mas ela é extremamente necessária. Pode ser que alguém, nesse momento, enquanto eu falo isso, fique maravilhado de perceber eu falar que a mudança é possível, mas também desconfiado, porque de repente alguém está olhando para si e está falando, cara, eu já tentei tantas vezes. Mas eu não acredito que seja possível mudar. Mas eu quero te assegurar que, categoricamente, Jesus pode mudar sua vida através de uma obra do Espírito Santo. Ele pode, cara. Ele pode fazer, e deixa eu te dizer, ele não só pode, como ele quer mudar você. Então, é possível mudar. Você precisa de uma mudança hoje. O Espírito Santo pode mudar você hoje. Você precisa de uma transformação interior hoje. Ele pode fazer isso hoje. Creia nisso, cara. Mas é necessário que a gente creia de que a transformação, a mudança, é uma característica daqueles que se converteram. Aquele que se converteu e que não muda, não se converteu. E por fim, que mudança nós necessitamos? Qual é o tipo de mudança que a gente precisa? Bom, o Gandhi disse uma vez, a necessidade mais gritante de nossa época é a conversão por meio de uma autopurificação. Então o que o Gandhi estava dizendo é o seguinte, nesse tempo que a gente está agora, a gente precisa mudar, mas a gente precisa mudar se autopurificando, ou seja, uma purificação que vem a partir de nós mesmos, né? O nosso interior vai produzir uma transformação. No entanto, as Escrituras afirmam que a mudança que precisamos não é descobrirmos a nós mesmos. A mudança que você precisa não é se autodescobrir, mas mudar de direção. Essa é a mudança que você precisa. Por quê? Porque a palavra arrependimento, no seu original, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, é mudar de direção. Arrependimento é mudar de direção. A pessoa está indo para um lado e aí ela muda de direção e vai para o outro lado. Isso é arrependimento. Então, o que nós precisamos não é uma percepção a partir de nós mesmos. Somos caídos. Nós precisamos mudar de direção, abandonar o nosso eixo e buscar a base das Escrituras, onde é a própria palavra de Cristo. Alguém disse uma vez, o primeiro passo em direção ao Deus verdadeiro é reconhecer que não somos esse Deus. O
O primeiro passo em direção ao Deus verdadeiro é perceber que nós somos um Deus falso. Então, a mudança que nós precisamos é essa: parar de adorar a nós mesmos e começar a adorar a Deus. De sermos culpados em nós mesmos para então sermos perdoados por Deus. Você não pode ser o centro da sua culpa e você também não pode ser o centro da sua libertação. Uma vez que nós entendemos que a nossa libertação acontece pela via do Cristo, pela morte de Cristo, pelos méritos de Cristo, esses méritos, ficam claro para nós, não são nossos. Enquanto nós não percebermos e pararmos de uma tentativa evidente de nos autolibertarmos, nós não conseguiremos enxergar a centralidade de Cristo, a suficiência de Cristo, porque bastará a nossa suficiência. E deixa eu te dizer, cara, você é sujo. Eu sou sujo. Não dá pra gente nos autolibertarmos. Nós precisamos de Cristo. Então, quando a gente começa a se libertar dessa idolatria que nós fizemos com o nosso dinheiro, quando a gente começa a se libertar dessa idolatria que nós fizemos com o nosso casamento, dessa idolatria que nós fizemos conosco mesmo, nós abrimos um pressuposto para que Cristo venha a ser o nosso Deus. E aí então uma obra salvífica de libertação e de mudança, de arrependimento, começa a acontecer dentro de nós. Converter-se não é ir à frente, irmãos. Preencher dados numa ficha e fazer uma oração de confissão. Isso é muito bom e é importante, mas isso não é se converter. Converter-se é retornar para Deus. É fazer um ato de conversão e voltar para Deus. Converter-se é voltar para o Criador. É deixar uma vida de pecado e voltar para Deus como seu Senhor e Pai. Como Pai, mas sobretudo como Senhor. Envolve mudança de mente, envolve mudança de coração e, sobretudo, envolve mudança de atitude. Enquanto você tiver uma mudança de mente, uma mudança de coração e não tiver uma mudança de atitude, você não se converteu, porque essa conversão precisa ser evidenciada em atitudes, em obras de justiça, em obras daqueles que encontraram Jesus. Você não se converteu. O John Newton uma vez disse: não sou o que devo ser, não sou o que desejo ser, não sou o que espero ser, mas posso dizer com verdade, não sou mais o que era, pela graça de Deus. É uma convicção de alguém que sabe que ainda não é o que precisa ser, mas que já deixou de ser aquilo que era e está no processo de transformação. A nova vida nos é dada pelos méritos de Cristo e exigirá necessariamente frutos de uma vida nova. Não tem jeito. A nova vida que Jesus estava apresentando para Nicodemos exigirá dele frutos de uma vida nova, exigirá de nós frutos de uma vida nova. Precisa ser evidenciado, você está entendendo? A conversão genuína é evidenciada. Enquanto não for evidenciada, não é conversão, irmão. Ela precisa transparecer. Quem rouba, não rouba mais. Por exemplo, quem transa com o namorado parou de transar. Quem dorme com o namorado parou de dormir. Quem pensava em se separar não pensa mais. Há uma mudança que acontece de dentro e que é externada fora. É uma transformação que aconteceu dentro e que aparece fora. Só ela denunciará a conversão progressivamente. Regeneração, preste atenção, é uma marca da verdadeira conversão. E nesse sentido, da regeneração como uma marca da verdadeira conversão, deixa eu dizer uma coisa, cara. Muitas igrejas, e para não ser tão aleatório, vamos puxar a sardinha para nós mesmos. Muitas igrejas, mas nós, como comunidade, podemos ter muito de igreja, achar que é uma igreja, achar que temos tudo a ver com uma igreja, mas na verdade sermos um clube. Pensarmos que somos uma comunidade de Jesus, quando na verdade somos um clube. Porque não temos conversão. Porque não conhecemos a Jesus. E a partir do conhecimento não fomos mudados. Não mudamos de rota.
não transformou a nossa rota. Não se engane em relação a isso, cara. A comunidade dos seguidores de Jesus é uma comunidade que se transformou. Os seguidores de Jesus são pessoas que mudaram e essa mudança precisa ser externalizada. Olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida dos seguidores de Jesus e você vai ver que todo mundo que teve um encontro com Jesus viu o terror do seu pecado, viu o terror da sua falha, para poder reconhecer o seu pecado e então voltar-se para ele necessariamente para uma conversão genuína, necessariamente para uma igreja ser saudável. Ela precisa ter um entendimento bíblico do que é uma conversão, e ter um entendimento bíblico do que é uma conversão aponta para mudança. Não tem como não mudar. Não tem como a gente ir para a igreja achando que ir para a igreja é ser convertido. Não tem como a gente viver uma vida achando que se converteu, quando na verdade, biblicamente dizendo, não se converteu. Vem regularmente à igreja para aprender a Bíblia. Por exemplo, vem para sentir uma paz diante de um problema, para ter um clima bacana no seu casamento. Mas se o coração ainda não foi mudado para que seja externado a mudança, ao invés disso, criaram um cristianismo sem mudança. Então, existe uma categoria de pessoas que são frequentadores de igreja. A igreja é uma parte da igreja visível. Existe a igreja visível e dentro dela existe a igreja invisível. Uma parte da igreja visível acha que Deus não está vendo, que ela é invisível aos olhos de Deus. Então ela vai para a igreja para sentir paz. Ela vai para o domingo de manhã. Ela até ceia de vez em quando, mas não teve mudança, não teve transformação. Deixa eu te dizer, você não conheceu Jesus, cara. Você não sabe quem é o Deus da Bíblia, você criou um tipo de Deus. Um Deus que aceita o seu pecado, um Deus que aceita o teu jeito de viver. Talvez em alguns casos você diz, estou fazendo o meu melhor. Deus não quer o seu melhor. Deus quer que você reconheça o seu pecado e que você se arrependa do seu pecado, porque enquanto você não evidencia um arrependimento do seu pecado, você não conheceu a Jesus. Você tem uma Bíblia de crente, você tem um Instagram de crente, mas você não sabe quem Deus é. Como eu preguei algumas semanas atrás, você só está na multidão, fazendo um volume, achando que conhece Deus, se auto-enganando, se auto-sabotando. Deixa eu te dizer, você precisa mudar. A transformação é necessária. O exemplo de Nicodemos deixa para nós que Deus não nos aceita de qualquer forma. O exemplo de Nicodemos deixa para nós que cristianismo não é bagunça. Deixa para nós que ser membro da igreja de Jesus não é para todo mundo. É para aqueles que abriram mão de si, abriram mão de sua vontade, que se arrependeram diante da verdade, da sua malignidade. Com isso, que eu estou dizendo de forma mais clara, é que é possível ser membro de uma igreja local e, apesar disso, não ser membro da família de Deus. Pastor, é possível? É possível. É possível você ser membro da Onda Dura Rio de Janeiro, mas não ser membro da família de Deus. É possível você estar em um ministério. É possível você se envolver na igreja. Você fazer coisas na igreja, mas não fazer parte da família de Deus. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo agora. Porque no momento de pandemia, a única coisa que a gente tem é Jesus. E sabe, cara, nós já falamos exaustivamente aqui sobre o fato de que a morte, ela não é um julgo por causa do seu pecado. De fato, o homem morre porque ele pecou. Mas, olhando biblicamente, através da restauração de todas as coisas em Jesus, a morte faz parte de um processo da vida. A morte faz parte de um processo em que o próprio Deus estabeleceu e ela é uma ponte que nos levará para o Criador. No entanto, se você nunca se converteu, se você não conhece Jesus, se você criou um jeito de viver o Evangelho confortável para você,
talvez agora no período de pandemia você esteja aterrorizado. Porque quem sabe, a gente não sabe o dia de amanhã, você pode pegar um coronavírus. Você pode ir embora. E aí eu te pergunto, será que você teve o seu eu interior transformado para poder ter uma segurança eterna dentro de você? É algo que aparece demais nesse período de quarentena. É algo que aparece demais nesse período de coronavírus, porque abala com as nossas escrituras. Aqueles que tiveram a sua vida transformadas em Jesus não têm medo de morrer, porque eles sabem que na morte eles vão se encontrar com Cristo. Agora, aqueles que sabem, que estão negociando com o Evangelho, e aqueles que fazem isso e nem sabem, o Evangelho está sendo exposto para você saber hoje, aqueles que estão tendo a certeza que estão negociando a sua vida com Jesus, talvez estejam aterrorizados agora. Porque podem morrer de coronavírus, como também podem morrer de um infarto, podem morrer de qualquer coisa. E eu te pergunto, cara, como vai ser no dia do teu juízo com Deus? Como vai ser no dia com Deus, a forma como você está conduzindo a tua vida? Você talvez, essa pessoa que eu estou dizendo, que eu estou descrevendo aqui, ela estabeleceu um outro evangelho, ela é o seu Deus. Como vai ser o seu encontro com o Criador? Cara, é tempo de mudança. É tempo de mudança, e o convite de Deus para nós não é que você apenas seja membro de um CNPJ, mas é que você seja participante da família de Deus, onde necessariamente exigirá de você arrependimento. Para terminar, eu quero falar uma frase do Spurgeon. Spurgeon, em uma frase, eu tirei um trecho de um sermão dele, mas em uma frase, e eu termino com essa frase, ele diz algo que precisa trazer terror para todos nós hoje. Preste atenção. Acautele-se, eu lhe rogo, de presumir que você é salvo. Verifique, acautele-se que você é salvo. Se você confia de todo o coração em Jesus, então é salvo. Mas se você diz meramente, creio em Jesus, isso não o salva. Se o seu coração foi renovado, se você odeia as coisas que antes amava, se você se arrependeu verdadeiramente, se há uma completa mudança de mente em você, se você é nascido de novo, tem motivo para se regozijar, então tem motivo para se alegrar. Mas, se não há uma mudança vital, nenhuma devoção interior, se não há amor de Deus, nenhuma oração, nenhuma obra do Espírito, a confissão "eu sou salvo" é apenas uma afirmação ousada do seu próprio coração. Ela pode iludi-lo, mas não o livrará. Baixe sua cabeça onde você está, feche seus olhos e deixe eu orar por você. Porque quem sabe, eu quero crer que nesse momento o Espírito Santo está gerando arrependimento dentro de muitos que nunca conheceram a Jesus e que agora passam a conhecer Jesus, mas também dentro daqueles que frequentam a igreja, talvez aqueles que frequentam a própria Onda aqui Rio. E o Espírito Santo está gerando algo em você. Eu quero orar e quero crer que algo do Espírito está sendo gerado em você. Baixe sua cabeça onde você está, feche seus olhos e deixa eu orar por você. Que tal você, antes de eu orar, você mesmo fazer a tua oração? Aí onde você está, eu vou te dar um tempo para você orar. Eu quero que você ore. Quem sabe nos lares agora, hoje, no Dia das Mães, está sendo um dia de arrependimento. De filhos, de fato, conhecerem o perfil do Pai. O caráter de Cristo não é um Deus que vai aceitar tudo que você faz. Ele não aceita tudo que você faz. Ele repudia o seu pecado. Mas ele está de braços abertos para te receber, se você se arrependeu do seu pecado. Por isso, quero te dar um tempo para você orar e depois eu mesmo vou orar por você. Jesus, nós estamos diante do teu altar essa manhã, início de tarde. Hoje um dia tão significativo, Dia das Mães.
Desde já oramos e pedimos a você por todas as mães. Mas eu te peço, Pai, que nesse dia comemorativo, uma comemoração muito mais importante aconteça. Que aconteça hoje festa no céu. A tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Eu quero te pedir que o teu Espírito gere arrependimento dentro dos pecadores que estão me assistindo agora. A começar dentro de mim, mas de uma forma categórica. Aqueles que vivem uma vida dupla, aqueles que vivem uma vida mentirosa, aqueles que talvez frequentam a Onda Dura Rio de Janeiro ou qualquer outra igreja e que se vestem como cristãos, porque entenderam um lugar de cristianismo confortável, mas abriram mão de toda a realidade do cristianismo. Eu te peço que a tua palavra que foi pregada aqui gere terror, gere desespero dentro de cada um desses, porque é esse pânico e esse desespero, Pai, nós cremos assim, a partir da tua palavra, que gera um caminho de arrependimento. Por isso que haja terror e tremor dentro desses irmãos, que eles tenham medo de você, temor a você, para que a tua palavra transforme-os, que haja mudança, que haja conversão genuína. Pai, faz-nos uma igreja que entende que a conversão genuína é uma característica de uma igreja saudável. Não permita que a gente cresça em número, mas que a gente cresça em qualidade de evangelho, antes dos números. Que antes do número, a Onda Dura Rio de Janeiro cresça na qualidade de uma igreja saudável, que não tem a ver com quanto de membros tem, mas tem a ver com o quanto de Cristo nós precisamos e o quanto de arrependimento necessitaremos até o último dia da nossa vida. Se tem gente que está vivendo vida dupla agora, que o teu Espírito gere arrependimento de forma desoladora dentro deles. Que eles sintam o terror do seu pecado, que eles sintam o terror da sua sujeira e que se voltem para Deus, que se arrependam, que voltem para o caminho, Pai, em nome de Jesus. Que haja arrependimento dentro de GPs, que haja arrependimento dentro de discipulados, que haja arrependimento dentro de mim, arrependimento dentro de coordenadores, de apacentadores, mas sobre todas as coisas, que haja arrependimento para você. Que nós voltemos para você, que esse irmão, que essa pessoa se volte para você a partir de agora. Que ela seja confrontada pelo seu pecado, para o louvor da sua glória. E que nós sejamos uma igreja saudável. Não porque temos mais de 1000 pessoas, mas que nós sejamos uma igreja saudável. Porque igrejas saudáveis reconhecem a importância da genuína conversão. Faz isso para o louvor da sua glória. Para a glória, para a honra do teu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.